Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, além de atualizar a nossa Poncirus trifoliata, né, o nosso limão amargo, também conhecida como Flying Dragon, eu vou falar com vocês sobre essa questão de conduzir a planta sem estar utilizando arames. Bonsai também não é só a gente estar sempre utilizando arame. E essa planta aqui, a forma que eu vou estar podando ela vai ajudar aí vocês terem um direcionamento também na hora da poda, né? É muito legal essa questão do bonsai, né? Que nós vamos entendendo assim um pouco sobre essa vazão da planta, né? Essa forma de crescer da planta também nos conduz e nos ensina a lidar com a planta. Fazer bonsai, galera, é um constante intervenção e resposta, né? Fazer uma intervenção já pensando na resposta da planta, né? E essa resposta também faz com que a gente tome outras decisões ao longo do caminho que estamos fazendo bonsai. É muito legal quando a gente começa a fazer o bonsai, que a gente começa a ter os primeiros resultados, né? Que a gente começa a formar bons e belos materiais neste cultivo, ok? Vamos dar uma olhada de perto como que está a nossa Flying Dragon. Muita gente aí já me perguntou, né? Essa semana, Diogo, atualiza aí a Flying Dragon pra gente. Vou atualizar a Flying Dragon e eu acredito não, né? Irei fazer aí algumas estacas também dessa espécie aqui. Vamos ver. Aí está a nossa Flying Dragon, toda descabelada. Olha como que cresceu. Tá bem longo esses galhos aqui, ó. Quase que eu não alcanço. É uma planta que caduca no inverno. Só que o inverno desse ano teve tão estranho, né, que a planta não se caducou totalmente. Algumas folhas ficaram aqui no meio do caminho. Mas ela está começando a vir aqui com seus novos brotos. E olha que lindo dos espinhos dessa planta, galera. Muito bonito, né? Parece até uma espora de galo. O espinho abraça o tronco, né? E ela já cresce esses galhos retorcidos por natureza. É uma espécie muito intrigante, e exótica, né? É uma planta bem exótica por seus espinhos. E eu vou estar fazendo várias podas nela aqui e falar com vocês sobre essa questão de conduzir a planta sem estar utilizando arame. Diogo, o que essa está fazendo aqui? Essa aqui ela está aqui só para exibir mesmo. Só para exibir mesmo. Eu estou muito entusiasmado com esse Pithecolobium do Mossum aqui, Chloroleucrum teniflorum, que já respondeu aqui as intervenções feitas que eu fiz aqui anteriormente. Aí eu vou gravar também, né? Hoje na escola nós temos um novo módulo que se chama Riten Mitsurugi, que são algumas técnicas aí que eu estou mostrando para a galera da escola. Então eu vou estar gravando também uma aula para a galera da escola com essa planta aqui, para esse módulo Riten Mitsurugi. Se você não conhece a Escola de Bonsai BSM, não perca tempo, venha participar da nossa escola. O valor é acessível, tá barato, galera, que é para todo mundo poder participar mesmo e aprender. Na descrição do vídeo tem o meu contato, se você quiser saber mais sobre a escola, e tem também o link para a compra direta do curso, beleza? Bora lá para Flying Dragon. Galera, o que é essa questão de conduzir uma planta sem arame? Dá para poder fazer isso? Até certo ponto, dá sim. Eu quero falar bastante com vocês sobre essa questão de conduzir uma planta sem estar utilizando arame. As podas que eu vou estar fazendo nessa planta aqui, além de ser podas que vai ajudar vocês a entenderem sobre essa questão de condução, ela vem também de encontro à questão da proporção e conicidade. Como, por exemplo, ó, este galho aqui. Muita paciência aqui que eu quero tentar focar bem no ponto que eu quero estar explicando para vocês, tá? Aqui, ó, eu tenho esse galho reto, né, que está crescendo para cima aqui, ó. Em contrapartida, eu tenho aqui dois galhinhos, tá? Deixa eu abaixar esse outro aqui, ó. Estão vendo esses dois galhinhos da minha planta aqui que vem aqui, ó, para horizontal, enquanto esse galho aqui está na vertical? Veja bem, eu quero galhos horizontais na minha planta. Então, se eu faço uma poda aqui na minha planta, ó, com alicate bola, bonitinho, pronto, ó, retirei esse galho aqui. Depois eu vou dar acabamento. É tanto espinho, galera, tanto espinho que fica até difícil da gente entrar
dentro dessa planta aqui. Pronto, retirei o meu galho. Agora vamos dar uma olhada aqui na poda feita, ó. Veja bem, eu fiz uma poda e fiquei com 2 galhos que estão vindo aqui, ó, horizontalmente. E isso vai acontecer na minha planta, ó. Ao invés de eu pegar algum galho, né, e colocá-lo aqui na horizontal para conduzir minha planta, esse tipo de poda aqui vai me ajudar nessa questão. O meu galho vai vir para o horizontal agora, vai crescer horizontalmente. E tudo isso vai acontecer nesses galhos longos também que nós estamos vendo aqui, ó. Eles estão crescendo para cima. E ao lado deles, aqui embaixo, ó, veja bem. Estão vendo aqui, ó, esse galho aqui é um galho grosso. Eu tenho muita coisa crescendo aqui para mim, para horizontal, tá? E essas questões crescendo para horizontal, eu retirando estes galhos. Esse aqui eu vou estar retirando ele um pouco mais alto. Depois eu vou analisar se eu vou tirar ele lá embaixo ou não. Retirei aqui o meu galho. Este aqui também. Este outro mais grosso aqui. Vou estar retirando ele aqui também. Pronto. Já vou deixá-los na sombra. Na realidade, acho que eu vou colocá-los na água, que eu quero fazer algumas estacas desta planta aqui. Galera, tá difícil, hein? Tirar esses galhos daqui. Vou ter que cortar mais um. Aqui também vai entrar no mesmo contexto, ó, a poda deste galho aqui. Meu galho para cima, aqui, tá vendo? E eu tenho aqui galhos horizontais, ó. Horizontais seguindo para este lado. Vou estar fazendo a poda deste galho que está indo reto para cima e ficando com meus galhos horizontais. Diogo, mas isso vai dar certo somente na Flying Dragon? Eu vou estar falando disso com vocês com outra planta aqui também, tá? Que não seja uma planta com uma poda tão... com um crescimento tão diferente assim. Deixa eu mostrar aqui outro galho que eu vou podar também nesse sentido. Aqui, ó. Veja bem, um galho crescendo para cima. E eu vou estar fazendo a minha poda aqui, ó. Certo? Aí o que que eu fiquei aqui? Eu fiquei com um galho na horizontal, ok? E é até interessante esse tipo de poda, porque veja bem, este galho aqui, ele estava com um crescimento apical muito forte para cima, enquanto aqui está estacionado. A minha planta não acordou ainda totalmente do inverno, né? Então agora o crescimento vai ser favorecido neste galho que está na horizontal. Agora, né? Tem aqui uma questão que é o seguinte, Diogo, isso eu vou estar fazendo em toda a planta? Como que funciona essa questão? É uma questão de você ter, sim, uma dimensão, né, daquilo que você gostaria de criar na sua planta. Alguns galhos podem e talvez precisem, né, estarem crescendo para cima. Então, estes galhos precisaram ser deixados. Igual aqui eu deixei este toco aqui, ó, um pouco mais alto. Pode ser que eu fique, né, com esse toco aqui depois que eu retirar tudo aquilo que está contaminando a minha estrutura, né? Pode ser que eu fique com esse toco, pode ser que eu elimine ele um pouco mais baixo também. Podas sendo realizadas aqui, pessoal, para a distribuição e condução dos galhos. Eu achei mais um ponto interessante aqui para ajudar vocês a entender essa questão de condução sem arame. Esse galinho aqui, tá vendo? Eu poderia muito bem pegar esse galinho que está apontando para baixo, né? Poderia colocar um araminho nele aqui, ó, e estendê-lo para esta direção. Mas veja bem o entrenó, né? A gema da minha planta, ó, bem neste local aqui, tá vendo uma geminha aqui? O galho que crescer a partir daqui, dá até para ver que ela tá latente para começar a brotar, ó. O galho que vai crescer a partir daqui, ele vai vir na horizontal, possivelmente ele não vai para baixo. Então, ao invés de eu aramar esse galinho aqui para cima, eu vou estar fazendo uma poda aqui, ó, neste local,
porque eu vou estar com essa estimulação para esse galho crescer nessa direção. E a poda que eu estou fazendo nessa Poncirus aqui, por questões de ramificação, né? Eu estou com a intenção aqui de ramificá-la, então eu vou estar podando também todas as ponteirinhas, como por exemplo, aqui, ó. Veja bem aqui. Aqui eu tô com vários entrenós nesse raminho que tá saindo desse ponto. Aqui eu fiz uma poda, onde o meu ramo aqui agora está na horizontal. Então aqui eu tenho um entrenó nesse espinho eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e na ponta aqui eu tenho outro. Então eu estou cortando todas essas ponteiras, ok? Eu posso deixar também o entrenó, né, dessa planta apontado na direção que eu queira, que vai crescer um novo ramo. Então isso também é uma forma inteligente da gente poder conduzir as plantas. Aqui eu vejo bem alguns ramos que atravessam, né? É uma planta que cresce de forma muito desordenada. Então eu poderia talvez aramar este raminho nessa direção, ó, mas eu não vou estar querendo aramá-lo. Então eu vou simplesmente eliminá-lo. É uma planta que nos permite também, né? Essa planta, ela nos dá essa permissão de estar fazendo a condução dessa maneira. Aqui também mais uma coisa interessante para ser dita. Ó. Este galho aqui, ó, um entrenó está apontando para baixo. Isso significa que a minha brotação aqui, ó, vai crescer para baixo. Então, se eu quero uma brotação crescendo para cima, eu vou estar cortando aonde fica o meu entrenó apontando para cima. E eu posso deixar, né, todos os entrenós apontando na direção que eu quero. Essa poda aqui também que eu estou fazendo não é uma poda para poder deixar a minha planta bonita, tá? Se engana que fazer bonsai, a gente fica fazendo poda para poder deixar a planta bonita. Não é bem assim. Essa é uma poda de condução. E podas de condução são para conduzir a planta. Na maioria das vezes, nós vamos estar tirando aí a beleza da planta com essas podas. E essa beleza vai sempre retornar depois com a resposta de uma nova estruturação. E essa é a intenção, estarmos estruturando a nossa planta. Essa planta já tem alguns vídeos dela no canal, né? Quando ela chegou, ela já foi para um vaso de bonsai, depois eu me decidi trazê-la novamente para um vaso de treinamento, tudo isso para poder extrair mais dela, né? Inclusive eu vou tentar agora estar extraindo aí algumas mudas também, para poder multiplicar essa espécie aqui, que é bem legal e difícil também de encontrar. E vou seguindo aqui com a poda, vou terminar a poda e vou estar falando com vocês também sobre essa questão de conduzir a planta sem arame em outras espécies. Agora, pessoal, vamos falar sobre essa questão de fazer bonsai sem aramagem, né? Existe essa possibilidade? É muito relativo. Essa questão de bonsai é tão relativa porque depende muito do bonsaísta, né? Do público que está ouvindo isso fazer bonsai sem arame. Por exemplo, este Pithecolobium aqui, ó, lindo com essa curva, né? Seria quase que impossível, né? Seria impossível praticamente fazer uma curva daquela ali sem estar utilizando um arame. Mas por que você quer fazer bonsai sem arame, né? Se este é um contexto. As pessoas querem buscar e encontrar formas mais facilitadas de fazer as coisas, como, por exemplo, fazer bonsai em qualquer substrato, encontrar um substrato milagroso, uma técnica milagrosa para poder fazer um bonsai. Essa planta, por exemplo, um ficus, né? Uma muda pura e simples. Veja bem, se eu faço uma poda aqui na minha planta, elimino esta parte aqui da minha planta, ó, elimino toda essa parte de cima. Essa minha planta está apontando para cá, basicamente, né, eu ganhei uma curva para este lado aqui, né? Então não precisei de arame. Agora eu poderia muito bem passar um arame na minha planta, né, e fazer uma curva nela aqui, ó. É uma coisa muito simples e fácil. Agora a jabuticabeira, eu diria que a jabuticabeira seria a planta mais fácil de condução sem arame, porque veja bem, a jabuticabeira ela cresce muito bem, se ramifica muito. Isso aqui é um mausai, tá? Um mausai de jabuticabeira.
Então, os galhos dela crescendo horizontalmente, né? A gente fazendo podas, gerando essa ramificação, gerando essa compactação na jabuticabeira, nós podemos conduzir, né? Podemos levar o galho para um lado, levar um galho para um outro, né? Com questões de crescimento. Mas deixar uma planta, conduzir e finalizar uma planta sem arame é um trabalho muito mais difícil, né, do que já é com arame. Então fica uma coisa praticamente inviável de ser feita. E vale a pena, tá? Vale a pena investir em arames. Na minha história no bonsai, muita coisa mudou depois que eu comecei a utilizar bons arames nas minhas plantas, né? Inclusive tem um vídeo no canal falando sobre a utilização do arame de alumínio desses da fiação do poste. Vale a pena dar uma assistida aí, beleza? Agora essa planta, por exemplo, aqui, a nossa Flying Dragon, é uma planta que praticamente é impossível de estarmos utilizando arame, né? Sem falar que seria um pecado a gente cortar esses espinhos dela, que são tão bonitos, né? Que é o detalhe especial da planta. Então essa condução, né, de um corte aqui, outro corte ali, para direcionar o crescimento da planta é importante. Espero termos mudas, né? Espero conseguir formar algumas mudas para a gente fazer aqui alguns materiais de Flying Dragon desde o zero. Agora temos também o tracionamento. Como, por exemplo, essa parte da minha planta aqui, ó, tá vendo que ela tá muito para cima? Eu quero fazer um tracionamento aqui, ó, trazendo essa parte aqui um pouco mais para baixo, para não perder toda essa estrutura que está aqui, para não ficar só nessa questão de podando, podando, podando. O natural da planta é sempre crescer para cima, né? A planta cresce para cima na natureza, cresce para cima, depois que atinge certa altura, começa a emitir os seus ralhos, os seus galhos, né? A se ramificar. E com o tempo, e esses galhos vão se pesando, o que vai acontecer? Com árvores velhas e idosas, né? Os galhos pesam e vão se abaixando, mais na horizontal, um pouco na vertical para baixo. Isso dá característica de árvore com grande idade, né? De árvore velha, de árvores majestosas. Então, na condução do bonsai, essa questão de estarmos posicionando os galhos jovens, né, na horizontal, um pouco na vertical para baixo, é isso que vai nos remeter a essa ilusão de ótica, né, de termos uma árvore em vaso, né, porque o bonsai na realidade é uma ilusão. Essa planta, por exemplo, depois que os galhos todos, né, estão aí no seu local, depois que significaram com arame, estão ali na horizontal. Essa planta, se plantada no chão, ela vai perder totalmente a sua proporcionalidade de bonsai, né? Ela tem uma proporção de árvore em vaso devido a essas características que imprimimos nela com a utilização do arame. Falei demais, né? Eu tô um pouco sem inspiração para vídeos ultimamente. Muito trabalho, galera, muito trabalho mesmo, mas estamos aí com a nossa Poncirus trifoliata atualizada. E venha fazer parte da nossa escola, não perca tempo, aproveita que a primavera tá aí, comece com passos certos aí na arte do bonsai, nesta nova temporada de intervenções que está começando. Beleza? Deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.